Olá! Quando a gente fala sobre crescimento espiritual, existem vários modelos, várias ideias, mas tem uma história específica na Bíblia que desenha um mapa quase perfeito dessa jornada. É uma história de transformação, sabe? Dividida em 3 fases bem claras. E é nela que a gente vai mergulhar hoje para entender melhor esse processo. E olha que interessante, toda essa análise que vamos fazer aqui se baseia na história de uma única pessoa que está lá nesse texto de Atos. A história dela é tão poderosa, tão marcante, que serve como um guia para a gente entender os diferentes estágios de uma caminhada de fé. Então, vamos começar conhecendo o nosso protagonista. E aqui está ele, Saulo. Mas assim, ele não é apresentado como um herói, muito pelo contrário. A gente encontra ele no auge da sua missão como um antagonista fervoroso, movido por uma raiva que, na cabeça dele, era totalmente justa. Esse estado inicial do Saulo nos joga direto na primeira fase dessa jornada. É uma fase que é marcada por uma convicção enorme, mas ao mesmo tempo, muito perigosa. É fundamental a gente entender a mentalidade do Saulo aqui. Ele não se via como um vilão, de jeito nenhum. Para ele era um servo de Deus super dedicado. O texto lá em Atos capítulo 8 diz que ele literalmente assolava a igreja, sabe? Arrastava homens e mulheres para a prisão com a certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. E a fonte que a gente está analisando define essa primeira fase como zelo sem conhecimento. É exatamente isso. Aquele estágio em que a paixão, a convicção é tão grande que passa por cima da sabedoria, do entendimento, e o resultado são ações que, mesmo que a pessoa ache que são bem intencionadas, acabam sendo super destrutivas. Saulo estava lá, no caminho para Damasco para continuar essa missão dele. Mal sabia ele que não só o percurso, mas a vida inteira dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. E aqui acontece a grande virada. E não é um debate, não é um argumento, é uma intervenção divina mesmo, direta, que o deixa sem chão. A pergunta "por que me persegues?" não só para ele, mas redefine tudo. Ele não estava perseguindo um grupo de rebeldes, ele estava perseguindo o próprio divino. Imagina o choque. Mas essa intervenção divina não foi o fim da história. Na verdade, foi só o começo. O começo de um processo de treinamento bem desconcertante e humilhante que nos leva direto para a segunda fase da jornada. Aqui a gente vê uma das ideias mais fortes dessa análise. A forma de Deus agir, pelo menos na experiência de Saulo, vai totalmente contra a nossa lógica. Quando ele pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A resposta não é um plano de 5 passos, é um comando para esperar. Em vez de dar mais conhecimento, o processo começa tirando tudo. Olha só como esse processo foi radical. A visão dele, que era o símbolo da sua certeza, do seu julgamento, é tirada. A independência dele acabou. Vira dependência total. Aquele zelo todo, aquela ação toda, vira silêncio, quietude forçada. Ele foi completamente esvaziado de toda a autoconfiança que tinha. Então, o ponto crucial é esse, né? A segunda fase é uma desconstrução necessária. É como se precisassem esvaziar o copo para poder encher com algo novo. É um processo que, com certeza, é doloroso, é confuso, mas é absolutamente essencial. Sem ele, a transformação que vem a seguir simplesmente não aconteceria. Depois dessa demolição da antiga identidade do Saulo, o terreno finalmente está pronto para uma nova construção. E é aqui que a gente entra na terceira e última fase, onde o propósito por trás daquele treinamento todo doloroso é, enfim, revelado. Essas palavras são ditas a um discípulo chamado Ananias, que, claro, estava com o pé atrás de encontrar o famoso perseguidor. Mas aqui a gente vê a reviravolta completa. O homem que destruía a fé foi escolhido para ser o seu maior construtor. É uma inversão total da missão dele. E essa é a definição da terceira fase. A ação volta, mas a fonte dela é completamente diferente. Não vem mais do zelo sem conhecimento do Saulo, mas sim da visão e do chamado direto de Deus. O trabalho não é mais sobre o que ele acha certo, entende? Esse slide resume bem as características dessa fase mais madura. A fonte que a gente usou destaca que, nessa etapa, o serviço nasce da comunhão. A pessoa não age só porque algo parece ser uma boa causa, mas porque é aquilo que ela foi chamada para fazer. E o sucesso? O sucesso não é medido por números ou aplausos, mas pela fidelidade a esse chamado. Então, depois de passar por essas 3 fases tão diferentes, o zelo, o treinamento e a consagração, a análise nos convida a usar essa estrutura para refletir um pouco. E este é o grande pulo do gato de toda essa análise. A história de Saulo, que depois vira o apóstolo Paulo, não é só uma biografia.
É apresentada como um arquétipo, sabe? Um modelo para a gente entender as etapas que qualquer um pode passar na sua própria jornada de fé. Isso nos leva à pergunta final, aquela para a gente levar para casa. É uma pergunta de autoavaliação. Se a gente olhasse para esse mapa, onde cada um se encontraria agora? Será que na fase do zelo, cheio de gás, mas talvez com a direção meio torta? Ou no meio daquele treinamento que desorienta a gente? Ou, quem sabe, já agindo a partir de um lugar de serviço consagrado? No fim das contas, a transformação de Saulo em Paulo nos ensina que o crescimento mais profundo não está em apenas corrigir o que a gente faz, mas em permitir que a nossa própria identidade, a nossa visão de mundo, seja refeita. É uma mudança da nossa convicção para uma comissão divina, da autoconfiança para uma dependência em algo maior.